Nós vemos aqui, é porque o vídeo teve uma interrupção, mas estou fazendo a segunda parte aqui da transmissão ao vivo, tratando sobre capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, quando nós observamos, como anteriormente eu estava falando, quando nós observamos aqui capítulo 14, nós vamos ver a questão dos dons dentro da perspectiva coletiva da igreja. Como já falei anteriormente, os dons não são algo para ser usado apenas para se exibir, né? Que nós vemos aqui no contexto geral. É para a edificação da igreja. Veja que nós vemos essa questão da edificação da igreja, só que uma edificação com ordem, certo? É uma edificação ordenada. Porque aqui é o Espírito de Deus que estará agindo, então o Espírito de Deus é um espírito ordeiro, não de bagunça, não de reviravolta, de bagunça, do movimento que as cadeiras voam para cima. Não é isto que o texto está tratando, é o contrário, é de ordem e decência. E os dons, como anteriormente estava falando, ele vai falar de três tipos de três dons que vai ser mencionado aqui, especificamente, apurado, que ele vai examinar o capítulo 14 de 1 Coríntios, vai tratar dos três dons: dom de profecia, dom de línguas e o dom de interpretação das línguas. Quando nós vamos mais para frente um pouco, nós vamos ver críticas ao comportamento, não do uso do dom de profecia, mas do uso do dom de línguas. Do uso do dom de línguas. Está aí. Do uso do dom de línguas. Por quê? Porque se nós formos a observar, quando Paulo vai tratar sobre o dom de profecia, ele não fala, vamos dizer assim, de uma forma crítica, criticando, vocês estão usando errado o dom de profecia, não. Ele deixa a finalidade do dom de profecia e a finalidade muito clara do dom de línguas. Então, o dom de profecia poderia ser usado sozinho. Já o dom de línguas deveria ser usado com o dom de interpretação de línguas. E havia ordem, como deveria ser feito. Muitas pessoas, não sei porquê, dos chamados evangélicos, que são apelidados de pentecostais, eu não sei qual é a Bíblia que eles usam para fazer tal movimento sem uma percepção crítica desse texto do capítulo 14 de 1 Coríntios. E, por incrível que pareça, eles usam esse texto para tentar apoiar os seus movimentos carismáticos. É aí que eu coço a cabeça e fico me perguntando como é que a pessoa consegue ou não consegue enxergar a clareza do que Paulo estava tratando aqui. Vamos lá então. No capítulo 14, no começo, ele fala que devia seguir caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Lembrando, por que eu defini a questão do que ele vai falar aqui? Fala de três dons: dom de profecia, dom de língua e dom de interpretação. Não existe uma variação de outro tipo de língua que Paulo está tratando aqui, certo? Porque eu já ouvi pessoas dizendo que Paulo está tratando aqui é da língua estranha, que é o dom de língua, e do outro tipo de língua, que é mistério. Tem pessoas que chegam ao ponto de falar o que a Escritura não fala. E se apoiar em texto isolado do contexto. Esse é um problema muito grande. Quando nós pegamos um texto só, sem considerar o contexto, e fazemos uma doutrina, ou essa doutrina vira uma tradição, e chegam ao extremo, ou chegam ao extremo, de dizer que é isto que a Bíblia diz, deve ser praticado, e é isso que é. E alguns usam as suas próprias experiências para tentar apoiar o seu pensamento, e não usam a Bíblia para tentar definir o caráter, a essência doutrinária do que eles estão praticando. Isso é muito triste. O versículo 2 é um dos versículos que eles usam isoladamente de todo o resto do contexto. O versículo 2 diz: porque o que fala em língua estranha
Eu quero dizer para vocês que esse termo língua estranha só aparece em algumas versões. Tem a versão conhecida como a versão LTT, que é literal do texto, versão literal do texto. Se você pesquisar aí no Play Store, vocês vão ver, vocês podem baixar no celular de vocês, no iPhone de vocês, vocês vão ver que é uma versão muito interessante. Lá ela não fala língua estranha, fala língua estrangeira, que é o contexto do dom de línguas, né? Eu vou ver, só um momentinho aqui. Pronto, retornei. Alguns empecilhos, mas isso faz parte, né? Coisa ao vivo é assim mesmo, sem edição. Mas vamos lá então. Eu vou ler nessa versão aqui, como eu mostrei na primeira parte, essa versão. É uma versão para pessoas que estão começando a leitura, para poder compreender, né? Ela é baseada naquela versão Bíblia Viva. Capítulo 14, 1 Coríntios, o versículo 2. Você pode comparar com várias versões, várias traduções, esse versículo. Vamos lá então. Como já falei, Paulo aqui vai tratar de 3 dons. Dom de profecia, e dom de língua e dom de interpretação. Não há brecha para outro tipo de línguas, se ser o dom de línguas, do capítulo 12, certo? E esse dom de línguas é o mesmo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Alguns chegam a dizer que não. É outro tipo de língua que Paulo está tentando falar aqui. É um tipo de língua de anjo que ele fala no capítulo 13. Óbvio que se nós for ler o texto de capítulo 13 de 1 Coríntios, quando se fala da questão de língua dos anjos, não tem nada a ver. Veja que o povo quer fazer uma doutrina baseada em versículos isolados, duvidosos. Por que eu falo duvidosos? Porque os versículos podem ser uma crítica, uma reclamação, pode ser uma suposição, um tipo de suposição, e a pessoa pega aquele texto isolado do contexto, não vê o que o autor quis expressar ali e forma a doutrina. Isso que é errado. Mas vamos ler aqui. Ó, capítulo 14 de 1 Coríntios. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também as capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo. Concedida pelo Espírito Santo. Particularmente o dom de profecia. Por que ele falou principalmente ou particularmente o dom de profecia? O dom de profecia, ele era usado sozinho. Não precisava de outro dom para poder haver a edificação coletiva da igreja. Então Paulo estava preocupado em dizer, olha, vocês... E era menos bagunça lá em Corinto, referente ao dom de profecia. Principalmente o dom de profecia. Porque a profecia é para a edificação de todo mundo. Todo mundo está ouvindo ali a mensagem, vindo direto de Deus, porque eles não tinham Bíblia. Não tinha Bíblia como nós temos hoje. Então eles tinham esse dom para poder transmitir a mensagem de Deus diretamente para os irmãos que estão na reunião. E ele diz, principalmente o dom de profecia, para serem capazes de pregar a mensagem de Deus. Então era isso, a fidelidade, pregar a mensagem de Deus. Versículo 2. Entretanto, se você tem o dom de falar em línguas, presta atenção, ele está tratando do dom de falar em línguas, do capítulo 12. Não tem nada a ver, não tem espécie nenhuma a ver outro tipo de língua, certo? Outro tipo de língua que Paulo esteja tratando aqui com Corinto. Aqui é a ordem no culto e os 3 tipos de dom, de profecia, de língua e o dom de interpretação de línguas. Ele diz aqui, entretanto, se você tem um dom de falar em línguas, isto é, falar em línguas que nunca aprendeu, né? Essas línguas não é uma língua que ninguém nunca aprendeu. É que o autor, a pessoa que está falando, não aprendeu. Mas é uma língua falante em outro lugar. O tema do capítulo 16, falado para os apóstolos, já no início, ali, antes, ou seja, depois da morte do Salvador, quando fala que eles falaram em novas línguas, o termo novas não é novas
para o ouvinte, mas novos ou novas línguas para o falante. É a mesma coisa aqui. Isto é, falar em língua que nunca aprendeu. Ou seja, falar na capacidade de falar a língua, o idioma, na capacidade para que o povo pudesse ouvir a mensagem. Assim, do mesma forma, do dom de profecia. Você falará, isto é, falar línguas que nunca aprendeu. Você estará falando a Deus, mas não aos outros, visto que eles não poderão respondê-lo. Você estará falando pelo poder do Espírito, mas tudo será segredo. Ou seja, agora aqui, quando nós pegamos o capítulo 2, o versículo 2, é o texto que é usado para dizer que o falar em línguas é tanto dom como é um tipo de linguagem que ninguém entende. Ninguém mesmo, não existe interpretação porque é mistério, é muito mistério, eles dizem assim. Aí inventaram um tipo de linguagem, que essa linguagem ela é falada dentro do espiritismo, dentro de Umbanda, falado dentro no hinduísmo, e inclusive é falado em quase todos os setores quando se toca em religiosidade, certo? Então não é esse tipo de linguagem de 1 Coríntios que está tratando, certo? Aqui o versículo 2 é uma crítica e não uma afirmação, certo? Não uma afirmação de Paulo, dizendo que eles estavam fazendo isto, mas é uma crítica. E nós vamos ver no versículo, a partir do versículo 6 até o 10, a crítica que ele faz do uso sozinho do dom de línguas, né? Aqui diz: porque o que fala em língua estranha ou estrangeira não fala aos homens, vírgula. Por que ele diz que não fala aos homens? Esse versículo 2 corresponde, temos que ser entendido pelo contexto do versículo 28. Eu vou ler completo o versículo 2. Porque o que fala em língua estrangeira ou língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Por que ele fala isso aí? Ele dá a resposta. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Ou seja, coisa desconhecida para o ouvinte. É um mistério. Se alguém chegar falando para mim mandarim, falando inglês, o espanhol, o latim, para mim é um mistério. Dependendo da frase, para mim é um mistério. Porque eu não vou entender. Porque não tem um intérprete. Não tem interpretação. Vamos aqui ver o versículo 3. Mas, veja o contraste entre o dom de profecia e o dom de língua, sem ter o dom de interpretação. Então, Paulo faz uma crítica. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Por que ele fala isso aí? Porque até então, o dom de interpretação, ele não toca. Ele vai tocar lá no versículo 28, do dom de interpretação. Então, como entender o versículo 2? Leamos o versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então esse termo, falar consigo mesmo e com Deus, corresponde que ninguém entende e fala com Deus, o versículo 2, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, ou seja, se não houver intérprete, ele não fala aos homens, senão a Deus, ou seja, fale consigo e com Deus. Veja que há um contraste do versículo 2 com o versículo 28, que é bom você observar. Diz aqui assim: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isto por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. E outra coisa, além do dom de línguas para ser falado também, o dom de línguas havia algumas regras. E as regras seriam o seguinte: não podia ser muitas pessoas falando. Tinha que ser, e se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3. 3. E por sua vez que haja intérprete. Então 3 pessoas se poderia falar na reunião. E um depois do outro. Então o movimento carismático, apelidado erroneamente de pentecostal, pentecostais, entre aspas, eu não sei qual a Bíblia que eles tiraram a ideia de estar um monte de pessoas reunidas e todo mundo falando um tipo de linguagem que ninguém entende sem ter intérprete. 20, 30 pessoas falando. Qual é a base bíblica para esta situação bizarra que não corresponde com a Bíblia? Aqui diz que tinha que ser 3 pessoas e um depois do outro.
um depois do outro, não podia ser todo mundo de uma vez só. Então nós vemos aqui, se não houvesse intérprete, ele tinha que falar em mistério, isto é, falava com ele mesmo e falava com Deus, porque ninguém ia entender. Então, lendo o versículo 28 e o versículo 2 do capítulo 14, nós entendemos, porque o versículo 2 do capítulo 14 é uma crítica forte, em comparação ao contraste ao dom de profecias. Já o versículo 28 explica o versículo 2, quando se diz de outra forma, diferente, quando não há intérprete na reunião. As pessoas tinham que ficar caladas. Agora eu entendo um monte de gente também, nos chamados reuniões das denominações, um monte de gente falando ao mesmo tempo, nenhum depois do outro, um monte de gente falando ao mesmo tempo, sem intérprete, no conto eles tinham que ficar, ó, bico fechado. Se fosse o dom de línguas. Então nós vemos que, eu digo seguramente, baseado na Bíblia, seguro na Bíblia, que o que é falado hoje dentro das chamadas denominações religiosas, não é o dom de línguas do capítulo 14 de 1 Coríntios. Digo e não peço segredo. Algum de vocês que estão me assistindo tem a coragem de participar da live para poder me explicar esses textos? Se vocês quiserem participar da live, eu adiciono vocês aqui ao vivo, para me explicar essas situações que ocorrem dentro dos movimentos denominacionais. Da sua denominação, cumpre o que está escrito aqui? Das suas denominações, cumpre? É do mesmo jeito que está aqui? É 2, 3 pessoas que falam? Quando fala, tem uma interpretação para o que é falado? Ou estão calados? Tem algum de vocês aí que quer entrar na live? Algum de vocês que estão me assistindo? Querem entrar na live? Eu coloco vocês agora na live aqui, para falar sobre o dom de línguas. Eu queria entender. Tem algum de vocês que quer explicar 1 Coríntios capítulo 14 de uma forma coerente? Hã? Se quiser, deixa um comentário. Eu quero participar da live. Eu faço um jeito para colocar você também da live, para falar sobre esse assunto. Se você vê, eu te pergunto, você que faz parte de denominação, na sua denominação eles cumprem esses requisitos do dom de línguas do 1 Coríntios, capítulo 14? Apenas 3 pessoas falando? E quando fala, tem uma pessoa para interpretar o que é falado? Se é bíblico, se é o dom de línguas, que é falado dentro das denominações, tem que ser de acordo com o que está escrito. É assim que acontece na sua denominação? Ou você vai dizer assim, não, mas aí não tem mais. Paulo vai tratar de 3 dons. Dom de profecia, dom de língua e dom de interpretação. E existe uma crítica quanto ao mau uso do dom de línguas. E é dentro desse contexto da crítica que, infelizmente, é baseado a maioria das doutrinas chamadas pentecostais. É dentro da crítica. E um dos versículos críticos que Paulo critica, em contraste o dom de profecia, é o versículo 2. E eles usam o versículo 2 isolado do contexto completo. Tá vendo, irmão? Que fala em língua estranha é mistério. É muito mistério, então ninguém não entende. Nenhum homem entende, então não é idioma. Tá vendo, irmão? Mas você também está vendo que se você isolar um texto da Bíblia, você pode fazer uma grande heresia? Se você isolar um texto da Bíblia, você poderia dizer, ou você pode dizer que os que morreram em Jesus estão perdidos? Você sabia disso? Se você virar a página da sua Bíblia, ler capítulo 15, versículo 18, está escrito assim: e também os que dormiam em Cristo, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Que absurdo! Quer dizer que os que morreram em Jesus estão perdidos? Foram para o Tártaro, foram para o Hades, foram para o inferno, foram para a condenação, estão condenados? Pense bem, eu usei apenas um versículo, então não posso fazer uma doutrina aqui, né? Não posso fazer uma doutrina, dizer que os que morreram em Jesus estão perdidos. Então, quando nós lemos essa passagem aqui, nós temos que entender que o contexto fala da ressurreição. E Paulo, no versículo 12, versículo 14, até o 14, nós vamos ver aqui que Paulo ele vai dizer, se não houvesse ressurreição, a pregação dele era em vão, a fé dos coríntios era em vão. E também no versículo 18 ele diz, e os que morreram em Jesus estão perdidos. Mas o versículo 19 explica que Paulo está fazendo uma crítica aos corações duros e aos incrédulos que não acreditavam na ressurreição. E ele diz, o versículo 20 diz que, mas Cristo ressuscitou. Então os que morreram em Cristo não estão perdidos. Então quando nós voltamos à folha
E temos muitos exemplos, se nós isolar texto da Bíblia, pode nós fazer uma heresia. Tem muitos exemplos disso. Quando voltamos às folhas e lemos o versículo 2 apenas, do capítulo 14, sem considerar o restante do contexto do que Paulo está tratando, por que Paulo estava falando, qual o contraste entre os dons que Paulo estava tratando, e usar apenas o versículo 2 para sustentar uma doutrina, dizer que é um tipo de linguagem que ninguém entende, não é idioma, é mistério com Deus, isso é heresia, porque está baseado primeiramente no versículo isolado e segundamente está baseado em uma crítica forte que Paulo está falando, em contraste do dom de profecia que servia de edificação coletiva, certo? Não era uma questão de edificação própria. Agora Paulo, versículo 3, ele diz, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo 4, veja o contraste, começa com profecia, depois língua, depois profecia e depois língua. Veja que são crítica e um contraste entre o dom de profecia e o dom de línguas sem a interpretação. Então, o dom de línguas, o dom de profecia, edificação para todos. Versículo 1, versículo 2, o dom de línguas, sem interpretação, não servir de nada. Versículo 3, dom de profecia, significava, falava da consolação, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então fala que era válido, era muito bom o dom de profecia. Versículo 4, o que fala em língua estranha, agora é língua estranha, veja o contraste. Ele usa um versículo, depois passa para outro. Um fala de profecia no começo, depois fala de língua, então um contraste. A línguas, aqui ele não usou até então o dom de interpretação, mas está usando só o contraste do dom separado da interpretação, dom de línguas, que ele faz a crítica do versículo 2 e o versículo 4. O que fala em língua estranha ou estrangeira edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, ou seja, vemos um contraste. Quando ele fala que edifica-se a si mesmo, não era o propósito da reunião. O propósito da reunião da igreja é coletivo, é edificação mútua. Então Paulo está falando, olha, vocês estão falando em língua estranha, vou parafrasear os versículos para vocês terem ideia como é que ele está falando contraste. Vocês estão usando o dom de línguas para um tipo de edificação própria, mas a necessidade é edificação mútua, como é o dom de profecia. Então o dom de profecia serviu de exemplo para Paulo fazer o paralelo e fazer essa forte crítica. Versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, ou seja, vocês podem anunciar a mensagem em línguas estrangeiras, mas muito mais que profetizeis, ou seja, porque a profecia não precisava de interpretação, não havia a burocracia da interpretação. Ou seja, Paulo está deixando claro que ele não está proibindo o falar em língua estranha, mas que falasse o língua estranha dentro das ordens que posteriormente ele vai colocar. E ele continua com a crítica. Versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em língua estrangeira, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha ou estrangeira, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Por que Paulo ele usa esse termo aqui? O que fala em língua estranha, todo mundo queria falar língua estranha. Parece que o que é mais enfatizado hoje nas denominações é a língua estranha. Há uma importância muito grande, ou a língua que eles falam lá. Eu digo estranho aqui porque está aqui no texto aqui, mas não é o mesmo que eles falam lá. Mas parece que a mais ênfase dentro das denominações carismáticas é a questão do falar em um tipo de linguagem, dizer que a Bíblia é o dom de línguas. Enquanto Paulo está exaltando o dom de profecia e criticando o dom de língua por não haver uma interpretação para a edificação mútua da igreja, da assembleia, da congregação estando naquele local. Versículo 6. E agora, irmãos, agora ele vai começar uma crítica mais forte para os grupos de que usavam o dom de línguas de uma forma inapropriada. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua estrangeira ou estranha, que eu vos aproveitaria? Se eu vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Então aqui havia os meios, quando eles não tinham a Bíblia, como nós temos aqui, a revelação escrita, havia os meios de Deus comunicar-se com os irmãos, as pessoas, né? Então, qual eram os meios? A revelação, certo? A revelação está incluído aqui a questão profética, da profecia, que era anunciar a mensagem de Deus, passando
nos vasos, nos irmãos, para anunciar a mensagem, certo? Então a revelação aqui é algo que estava oculto e era revelado e mostrado e era anunciada a mensagem, né? Esse termo revelação hoje é muito banalizado, certo? Ah, Deus está me revelando, aí eles usam esse texto, tá vendo? Tem que ter revelação e tal. Esse tempo aqui eles não tinham Bíblia, como nós temos. Então era usado, esse era os meios de Deus comunicar-se com a igreja através dos seus profetas e através dessas revelações que nós temos aqui, ó. Isso aqui é revelação, está aqui a revelação escrita, ó. Agora nós temos ou da ciência, que é do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina, certo? Doutrina já fala também, aí tem os grupos. Versículo 7. Da mesma sorte, agora que ele vai falar, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, veja o tamanho da crítica. Faz som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ou seja, tem que haver vamos dizer assim, algo que possa entender para edificação. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, está falando para os grupos daqueles que usavam o dom de línguas banalmente, né? E esse dom espiritual, o dom de línguas, era, vamos dizer assim, usado banalmente. Paulo desce a lenha aqui, vamos dizer, desce o porrete na questão do desprezo do dom de interpretação, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Ou seja, se não houvesse intérprete, agora nós temos razão, se não houvesse intérprete, já escalado na igreja, porque estareis como falando ao ar, ou seja, ninguém entende. É a mesma questão do versículo 2, ninguém entende, nenhum homem entende. Então só Deus poderia entender aquele idioma, aquela mensagem que estaria falando através do dom do Espírito Santo. Então ele estaria falando como ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. E hoje eu já posso dizer que hoje existe um tipo de voz que não tem significação. Mas Paulo está dizendo que havia muitas espécies de vozes no mundo. Vozes, está falando de vozes. E nenhuma delas era sem significação. Então, o que Corinto estava falando aqui era uma crítica muito forte ao o desprezo do dom da interpretação no uso do dom de línguas. Versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, muitas pessoas ignoram, né? Muitas pessoas ignoram o dom, estavam ignorando lá. Seria bárbaro para aquele a quem falo, e quem fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles. Olha a finalidade, para a edificação da igreja. Não é exibicionismo, não é um fruto de um tipo de êxtase que eu tive para poder dizer agora eu estou cheio, estou falando e tal. Não, os dons eram desejados pela pessoa e Deus colocava o desejo no nosso coração e o Espírito Santo agia. E aqui diz, para a edificação da igreja. Esse termo edificação da igreja, ou edificar, é usado várias vezes. Ou seja, a finalidade dos dons era a edificação da igreja. Um propósito útil, não era apenas para se exibir, para mostrar que era mais espiritual do que outra pessoa. Agora o versículo 13, veja que ele está falando, fazendo uma forte crítica ao dom de línguas. Sem a interpretação. Pelo que o que fala em língua estrangeira ou estranha, ore, para que possa interpretar. Então, essa é a finalidade. Interpretar. Tinha que haver o entendimento, para poder as pessoas receberem a edificação, a igreja, a eclesia, a reunião de pessoas receber a edificação. E aí ele começa dizendo mais aqui, porque se eu orar em espírito, o meu espírito orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, o espírito da pessoa ficava bem, só que o entendimento pode estar relativo tanto o entendimento dele como também da assembleia. Ficava infrutífero, não havia fruto. Que fareis, pois? Parece que há uma interrogação. A pessoa pergunta, mas o que eu vou fazer então?
eu apenas oro em línguas, apenas tenho meu dom de línguas. Aí ele, o que é que eu vou fazer? Aí orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Ou seja, tem que haver, quando diz orarei com o espírito, corresponde ao dom de línguas. Quando fala orarei com o entendimento, corresponde ao dom de interpretação de língua. Ou seja, todos iam saber o que ia ser falado ali. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O entendimento e o espírito, o intelecto, estão tudo junto, certo? O Espírito de Deus não vai tomar a mente de uma pessoa, a pessoa não saber entrar em êxtase, não saber o que está falando, não saber o que... eu não tenho controle. Só que aqui tem o controle. O dom de línguas tem o controle, tinha o controle dentro daquele contexto aqui da Bíblia. Tinha o controle, porque um falava depois do outro. Não me controla. Quando vem, eu falo assim, porque vem de uma vez eu não me controlo. É estranho, porque biblicamente o dom de línguas tinha o controle pela pessoa que tinha esse dom. Ele não vinha e a pessoa entrava em êxtase e falava sem entender. E depois, falei, eu não consegui sustentar o time que falar. Mas na Bíblia é diferente. Aí ele continua com a crítica. De outra maneira, se tu bem dizeres com o Espírito, como dirás o que ocupa o lugar do indulto? O amém sobre a tua ação de graça. Ou seja, na reunião, quando está na oração, tem que haver o amém, ou seja, a confirmação. Amém. Como é que a pessoa está... como é que lá em Corinto as pessoas estavam reunidas, havia uma anunciação em línguas, não havia uma interpretação. E como é que o povo ia dizer amém no final da ministração em línguas? Se ninguém entendia. Infelizmente, hoje é banalizado até o termo amém. As pessoas, o chamado pregador lá, o chamado pastor, está lá, falando lá, amém, 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 não sabe nem o que a pessoa falou. Tudo ele diz amém. Não sabe nem o que a pessoa falou. Então é muito sério essa situação. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirás o lugar que ocupa o outro sobre a tua ação de graça? Como é que ele vai dizer amém? Sobre a tua ação de graça. Visto que não sabe o que dizes. Então só posso dizer amém se eu entender o que foi dito. Então é isso que Paulo está dizendo. Versículo 17. Porque realmente tu dás bens graças, mas o outro não é edificado. Veja que quem falava em línguas entendia. Eles davam bem, ele entendia. Só que o outro, ele não era edificado. Então, a finalidade do dom de línguas era edificar outro e não a própria pessoa. Ele dava bem graça, ele entendia. Hoje essas pessoas que dizem falar em línguas, que é o dom de línguas, segundo eles dizem que é o dom de línguas, ele não entende, eles próprios não entendem o que estão falando. Mas aqui da Bíblia eles entendiam o que estava falando. Que ele aqui diz, o versículo 17, porque realmente tu dás bens às graças. Mas o outro não é edificado. Está vendo como é que é o negócio? Eles entendiam. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então vemos claramente aqui uma coisa bem interessante. Ele falando que falava mais línguas do que todos eles. Paulo está falando que falava, com certeza ele era um poliglota. Conhecia vários idiomas. Paulo, talvez conhecia o hebraico, o aramaico, o grego. E ele falava mais línguas do que todos lá. Porém, não sei se Paulo tinha um dom de interpretação, mas ele diz, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, no meu próprio conhecimento, para que todos, né? Para que possa também instruir os outros. Ou seja, a finalidade do dom de línguas era falar para instruir os outros também, era a mensagem que vinha de Deus. Para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, né? Em língua estrangeira. Como é que você vai falar em outro idioma, anunciar a mensagem em outro idioma, o que vai? Se eu começar a falar em outro idioma aqui, como é que você vai ser edificado? Você vai entender o que eu estou falando? É? Versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outra língua, por outros lábios, falarei este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Agora ele já parte, como ele parte para trás aqui, ele faz várias apelações na crítica, na questão do dom de línguas sem a interpretação. Primeiro ele faz o contraste entre dom de línguas e profecia, já no início do capítulo 14. Que o mais importante era o dom de profecia, porque é a edificação da igreja completa, coletiva. E essa era a finalidade da reunião da igreja. Ninguém se reunia para edificar a si próprio, né? E
depois ele faz apelação para... Ele usa a apelação na forma crítica para o dom de língua sem interpretação, dando exemplo de instrumentos que tinham significado, instrumentos musicais que tinham significado. Depois ele usa a questão do entendimento, apelando para a crítica na questão do dom de língua sem interpretação. Agora ele usa a questão do entendimento. Se falar, ninguém vai entender, né? Tem que ter edificação. E agora ele usa a Torá, a lei. Ele usa um versículo do Antigo Testamento, capítulo 28 de Isaías, sobre a questão de outras línguas, né, de outros idiomas, que seria também como um sinal. Isto cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né, e, enfim, não vou falar especificamente sobre essa questão do sinal aqui, mas também ele usa essa questão para poder dizer que tem um propósito. O versículo 22 diz: de sorte que as línguas são um sinal. Então, as línguas foi um sinal. Não para os infiéis, mas para os infiéis. E a questão aqui está envolvendo judeus. Certo? O contexto está envolvendo judeus. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, será que quando as pessoas estão reunidas ali nas denominações, nas reuniões, só tem fiéis? Porque a língua estranha era um sinal para os infiéis, não para os fiéis. Né? Dentro daquele contexto que Paulo está dizendo aqui. Então, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha, ou seja, todas as pessoas falarem língua estranha, talvez estivesse acontecendo isso. Depois ele fala da ordem. Entraram indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Esse povo está louco. Ou seja, seria motivo de zombaria, como foi no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Alguns religiosos, judeus, disseram que aquele povo estava bêbado. Vocês estão bêbados? Estão cheios de mosto. E começaram a zombar deles. Ou seja, eles não entendiam, ou não entenderam o propósito ali. Da mesma forma acontece aqui. Porventura não dirão que estão loucos? Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Que coisa interessante, né? O segredo do seu coração ficará manifesto, e assim lançar-se sobre o seu rosto, adorarás a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, dentro daquele contexto ali, Paulo está falando claramente que o dom de profecia é muito mais interessante, porque a mensagem já vem direto para as pessoas que estavam reunidas ali, os infiéis, os indoutos que estivessem reunidos ali, já ouvia a mensagem e se rendia ao Salvador, se rendia ao Criador. E já, em contrapartida, o dom de línguas, sem o dom da interpretação, seria inútil. As pessoas que estivessem ali reunidas chamaram de doido, de louco, aquelas pessoas falando naqueles idiomas, naquelas línguas estrangeiras. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Então, Paulo está dizendo, vocês, depois dele dar um puxão de orelha, ele fala assim, bem, o que vocês vão fazer agora? Quando vocês estiver todo mundo reunido aí? Cada um de vós vão ter salmo, né, vão cantar, vai ter a doutrina, vai ter o ensino, vai ter a profecia, né? O termo revelação também pode ser profecia, vai ter a língua, agora tem que ter interpretação. E ainda diz, tem que ter interpretação, porque a finalidade é a edificação mútua. Ele fala, faça tudo para a edificação. Então, o crifo dos dons lá em Corinto era para edificação, não para dizer que estava falando por falar. E agora ele fala de uma ordem na questão que ele vai frisar, não de profecia mais, agora no dom de línguas. Versículo 27. Se alguém falar língua estranha, faça isto por 2, ou quanto muito, 3. E por sua vez haja intérprete, ou seja, só podia ser 3 pessoas no máximo. 3 pessoas no máximo. E que ainda tinha que ter outra questão, tinha que haver um intérprete. Se não tivesse intérprete, o que tinha que acontecer? Mas se não houver intérprete, esteja calado,
na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. Então, aqui corresponde ao versículo 2 do capítulo 14. Muitos líderes religiosos não falam o que eu estou falando aqui. Eles têm medo de quebrar a tradição de um movimento carismático, de um tipo de linguagem que é muito abrangente, não só dentro da conhecida cristandade, mas dentro do hinduísmo, do budismo, do espiritismo, do catolicismo romano. É falado esse tipo de linguagem que não é bíblica, certo? Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Então vemos aqui que também havia, quando existiam os profetas, ou seja, aqueles irmãos que recebiam a mensagem para anunciar a mensagem, tinha que ser um depois do outro também. E fale 2 ou 3 profetas e outros julguem. Havia um julgamento. Versículo 30. Mas se outro que estiver assentado for revelado, ou seja, o termo de revelação aqui está ligado à anunciação da profecia. For revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, havia uma ordem. Se alguém tivesse falado, foi revelado, cale-se o primeiro. Um depois do outro. Não havia um tipo de clericalismo, um tipo de pirâmide de poder. Um chamado pastor, um bispo lá na frente comandando, e só ele fala. Não. Havia aqui um falando depois do outro e os irmãos todos julgando. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, ou seja, todos podereis profetizar. Todos poderiam anunciar a mensagem, todos, não só um, mas todos. Não havia um ministro pregando, não, todos poderiam. Uns depois dos outros, certo? Uns depois dos outros. E, óbvio, isso inclui e encaixa também a questão dos dons ministeriais. Aqueles que tinham dom de os ensinadores, que são os mestres, né? Mas esses dons, não título, mas dons, funções, que podia ser 4, 5 irmãos, não sei. Versículo, continue. Para que todos aprendam. Ou todos pode falar um depois do outro, para que todos aprendam. Isto é, que todos vão ser edificados. E todos sejam consolados. Que coisa linda, né? Ordenada. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Alguém diz, eu não consigo me controlar, tal. Não. Aqui diz que havia o controle. Um podia falar depois do outro, então eles estão controlados. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, ou seja, para não haver confusão, não haver bagunça. Pulando para um lado, outro para o outro, outro fala uma coisa, outro fala outra, ninguém entende nada. Deus não é Deus desse tipo de movimento, de situação. Senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas. É interessante que agora entra a questão da mulher. Né? As mulheres estejam caladas nas igrejas. Então, é interessante como é que uma mulher poderia profetizar. Como é que uma mulher poderia anunciar uma mensagem? Ela estava calada. Como é que ela poderia falar em línguas estranhas ou estrangeiras, o dom de línguas? As mulheres não poderiam. As mulheres estejam caladas nas igrejas. E está no plural. Alguém diz, é só para Corinto. Negativo. Quando se diz que é do dom de língua, é para todo mundo. Mas quando toca na questão das mulheres, é só para Corinto. O povo gosta de distorcer a escritura, né? Não está na Bíblia. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Esse termo calado nas igrejas é o mesmo do versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Há 2 grupos que poderiam ficar calados na igreja. Os homens que tinham dom de línguas, mas não tinha interpretação, tinha que estar calado, e as mulheres que tinham que ficar caladas. As mulheres estejam caladas nas igrejas, certo? As igrejas, no plural. Não só em Corinto. Porque ali não é permitido falar. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. O termo lei é usado no versículo 21. Está escrito na lei. Então esse termo lei não refere-se especificamente à lei de Moisés, os 10 mandamentos. Mas refere a Torá, o Antigo Testamento. Né? Versículo 35. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Mas a mulher não tem marido. Mas
tem uma figura masculina, o pai, o irmão. Capítulo 6, versículo 1 de Efésios fala, os pais devem ensinar os filhos a demonstração da doutrina e tal, etc. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porque, porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? É aqui que Paulo fecha com chave de ouro. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Alguns chamados pentecostais, alguns chamados religiosos, detestam Paulo. Mas que é isso, Montenegro? É assim. Eles dizem que é de Deus, é isso e aquilo, mas eles não gostam de Paulo, não. Hoje eu debatendo mais uma mulher aqui nas redes sociais, ela se dizia missionária, titulada de missionária, prometeu bloquear meu Facebook, prometeu me bloquear, não sei o que, denunciar, porque eu fiz algumas perguntas a ela, só perguntas. Ela dizendo que, não, Paulo foi igual a você e eu, sou seres humanos igual a você e eu. Olha como é que é a questão. Pedro não falou assim, falou que, assim como muitos distorcem as escrituras e distorcem a epístola dele, então está no mesmo patamar. E Paulo diz, se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, se alguém diz que é profeta ou é uma pessoa espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, não era a opinião de Paulo, não era algo que Paulo... Não. Mandamentos do Senhor. Paulo escreveu mandamentos do Senhor. Então, se é mandamento, quando você obedece o que Paulo escreveu, não está obedecendo Paulo. Está obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Ah, na graça não tem mandamento. Tem sim. Está aqui. Mandamentos do Senhor. Não adianta fugir. Paulo diz assim, mas se alguém ignorar isto, que ignore. Em outra versão diz, se alguém ignorar isto, que esse tal seja ignorado. Olha como é que é a situação. Versículo 39. Portanto, ou seja, adiante. Portanto, irmãos, procurai com zelo. O mesmo termo, procurai com zelo, é usado no começo do versículo. Ele terminando aqui, dando uma exposição, como tem começo, meio e fim. Ele usa o mesmo termo. Portanto, irmãos, procurai com zelo. Profetizar. E não proibais falar em línguas. Por quê? Se alguém lesse aqui, o texto completo, quando chegou lá em Corinto, algum irmão lesse, pensava que Paulo estava proibindo o povo de falar em línguas. Mas Paulo está dizendo, olha, não é isso que eu estou falando. Não pode ninguém proibir de falar em línguas. Porque o dom de línguas é uma mensagem que vai ser transmitida para vocês. Mas não pode proibir. Mas quando for falada, tem que haver intérprete. Se não tiver intérprete, não vai ser proibido, mas tem que ficar calado na igreja. Então esse versículo 39 não pode também ser usado para apoiar um tipo de linguagem que não é o da Bíblia, o dom de línguas. Não pode ser apoiado. Esse texto não pode ser usado isoladamente do contexto. Esse texto deve ser usado com o versículo 28. Mas se não houver intérprete, ou seja, não pode proibir falar em língua. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Porque, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibir falar em língua. Então não era proibido falar em línguas. Contudo, se não tivesse intérprete, não podia falar na igreja, tinha que ficar calado. E isso correspondia a falar consigo mesmo e com Deus. E o versículo, para encerrar, o versículo 40. Essa era a finalidade. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Sabe o que é ordem? Ordem é algo, vamos dizer assim, falar em ordem. A, B, C, D. O A não vai depois do C. E nem o C fica C, A, B. Não é atrapalhado assim. Mesma forma também. For contar 1, 2, 3, 4, 5. Isso é ordem. Mas se você começar a contar 2, 5, 4, 1, 0. Não, isso não é ordem. Então Paulo falou, faça tudo decentemente, de acordo com o que ele escreveu no contexto, e que haja ordem, para que essa ordem venha estabelecer uma edificação da igreja. Essa era a finalidade desses 3 dons que Paulo trata no capítulo 14 de 1 Coríntios. Dom de profecia, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Se as pessoas não estiverem convencidas do que Paulo trata de 3 tipos de dom, e for acrescentar outra coisa, o que vai ver
no capítulo 14, esse texto do capítulo 14 de 1 Coríntios, vai ver uma associação entre o dom de línguas e o dom de profecia, e ver uma crítica ao dom de línguas sem o dom de interpretação. Então, nesta parte da crítica é formada algumas doutrinas, alguns pensamentos que deu origem a alguns movimentos dentro do denominacionalismo, apelidado de pentecostais. Então, já sabe aonde eles se baseiam. Se baseiam na crítica que Paulo fez ao uso do dom de língua, sem o dom da interpretação das línguas. Espero que vocês tenham entendido a finalidade do texto, do que Paulo tratou, e dizer que há uma diferença absurda nos dias atuais, dentro desses movimentos carismáticos, do capítulo 14 de 1 Coríntios. Há uma diferença absurda. Eles usam o texto, mas é na parte da crítica, e não na perspectiva dos dons e na finalidade que esses dons traziam para a igreja. Certo? Então, estudamos e lemos um pouco capítulo 14 de 1 Coríntios, e se você não viu o outro vídeo, a primeira parte, você veja, certo? Vou ver se eu faço um jeito de deixar aqui o link para vocês acompanharem a primeira parte e a segunda parte. Ficou dividida assim porque houve alguns imprevistos e aí aconteceu isso aí. Mas é isso aí. Uma boa noite para você, para o seu lar, para a sua família, e que possamos estudar de uma forma mais precisa, mais concreta, a Escritura, a Bíblia, de uma forma que nós possamos não sermos levados por vento de doutrina para satisfazer uma tradição religiosa ou satisfazer o nosso desejo, o nosso pensamento do que nós aprendemos desde criança, mas possamos ser adultos no entendimento, nessa parte. Que o Eterno abençoe o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, e é isso aí. Um abraço, seu amigo Daniel Duarte.